meus preciosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um pensamento. E hoje eu quero dizer uma coisa mas muito importante sobre como você lidar diante dos problemas, quais têm sido as suas atitudes. Isso é muito importante de pensar e analisar, porque às vezes a gente está tão distraído com as coisas, preocupado demais, que a gente não percebe a atitude que tomamos. E por isso, por muitas vezes tomar atitudes erradas, a gente faz com que o próprio problema seja alimentado com as nossas más atitudes. Jesus nos ensina a lutar de uma forma totalmente diferente. Ele próprio falou que a nossa luta não é carnal, mas é uma luta espiritual. E às vezes aquilo que acontece ao nosso derredor não tem a ver necessariamente com algo tipo uau. Não, às vezes o diabo, o que ele faz? Ele influencia as coisas e pessoas próximas de você para tentar te atingir. Sabe, o mal, o diabo, ele analisa a sua expressão, ele vê como você está. Por isso que não podemos deixar nenhum tipo de brecha. Porque se a gente não deixa nenhum tipo de brecha, não tem como o mal agir na nossa vida, nem mesmo usar qualquer outra coisa. Por isso que é importante meditarmos na palavra. E é mais importante, a gente tem que se brindar da presença de Deus. A gente tem que acreditar de que Deus está conosco. Por quê? Porque muitas vezes esquecemos de detalhes simples que Jesus nos ensinou. Então eu quero dizer uma coisa para você, não se deixe levar. Um dia ruim não significa que todos os outros dias serão ruins. Sabe, às vezes a gente não tem domínio sobre as nossas próprias emoções, e aí as nossas emoções ficam o tempo todo oscilando. Então assim, acaba correspondendo de acordo com aquilo que vai acontecendo com a gente diariamente. Por isso que Jesus ele fala para que a gente não venha pensar exageradamente de nós mesmos, mas que a gente venha pensar com moderação. Então assim, não se baseie pela vista do agora, mas tenha a visão do que Deus revelou para você. Se Deus falou que vai te ajudar, creia com todo o teu coração que Ele vai te ajudar. Nós falhamos pelo simples fato de não confiarmos suficiente em Deus, e é por causa disso que a dúvida domina a nossa mente. E não podemos deixar com que a dúvida faça parte da nossa vida. Não quero dizer que a dúvida não vai vir, eu quero dizer que você pode impedir ela de fazer parte da sua mente. Sabe, se tem uma coisa que o diabo não consegue saber, é o que pensamos. Então, aquilo que o diabo sabe a teu respeito é aquilo que você permite com que ele saiba. Por isso que quando buscamos a Deus, está escrito que Deus mesmo falou: benditos são aqueles que adoram a Deus e o adoram em verdade e em espírito. Olha só que coisa interessante. Davi, ele fala o seguinte, no livro de Salmos 57:2, está escrito assim: clamarei o Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Sabe, uma das coisas mais interessantes do livro de Davi é que Davi passou por situações muito difíceis. Não foi fácil para ele, sabe? Ele praticamente foi, desprezado. Todo mundo olhava para ele, ninguém dava credibilidade para ele. E você vê que as coisas de Deus é tão interessante que Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe as pessoas menos capacitadas. Por quê? Porque é Deus que vai capacitar. Talvez você está se sentindo frustrado, talvez você está entristecido, talvez você tenha uma autoestima muito lá embaixo. Olha, para Deus, a sua vida e a sua história não é impossível. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, não desista só porque as pessoas desistiram de você. Não desista diante do problema que você está enfrentando. Se você, com toda a sinceridade do teu coração, você colocar Deus diante da situação, você deixar Deus saber do que você está passando, Ele sabe o que você passa. Mas uma das coisas maravilhosas que Deus gosta é quando a gente próprio compartilha com Ele, mesmo Ele sabendo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sabe. Então assim, é importante a gente alinhar, a gente interagir com Deus diariamente. Sabe, você pode estar lavando uma louça, você pode estar pensando em Deus, você pode estar conversando com Deus. Você conversa com Deus em espírito, gente. Sabe, um relacionamento sincero,
é aquele que não tem nada escondido, sabe? Você não precisa fingir ser uma coisa, você não precisa cuspir santidade. Você só precisa ser você mesmo e pode ter certeza, Deus te ama do jeito que você é. Sabe, eu acredito que tem muita gente que tem imaginado uma vida com Deus muito fora do contexto. E, gente, para ser bem sincera, ter vida com Deus é libertador, sabe? Você não é uma coisa assim totalmente de regra. Cuidado com a regra baseada pelos homens e aquilo que Deus na verdade está nos ensinando, nos disciplinando na palavra. Por isso que é importante a gente ter discernimento. E assim, para que a gente não se esqueça, para não fugir do tema, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que essa palavra vai te fortalecer. Analise o seu estado de espírito, analise como tem andado o seu ânimo, analise aquilo que você tem alimentado na sua mente. Porque para que a gente tenha uma fé ativa, uma fé forte, os nossos pensamentos precisam estar alinhados. Porque pensa comigo, se você tiver um mau pensamento, se você tiver pensamentos negativos, como que a sua fé vai cooperar com um pensamento negativo se você próprio não coopera consigo mesmo? Tudo precisa estar alinhado, sabe? Então assim, pensa positivo. Talvez essa situação que você está passando é para o seu bem, é para um crescimento. Talvez Deus está te ensinando alguma coisa. Nada na nossa vida acontece por acaso. Deus permite certas coisas para nos disciplinar, para nos fortalecer, para nos dar o crescimento espiritual. Por isso, comece a olhar isso que você está passando de uma maneira diferente. Peça a Deus, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Qual é as atitudes certas que eu devo tomar? Sabe, não se deixe levar pelas suas emoções, não se deixe levar pelas oscilações do seu emocional. Porque o seu emocional pode te atrapalhar. Confie em Deus, comece a meditar mais na palavra, sabe? Busque conselhos de Deus. Deus está disponível para te ajudar. É que às vezes a gente acaba, sabe, pedindo sempre ajuda para as pessoas e a gente deixa Deus como de última opção. Priorize pedir conselhos para Deus. Deus falou, se você pedir sabedoria, Ele não negará. Deus não negará nada a você. Se aproxime de Deus, tenha essa intimidade de filho com o Pai, sabe? Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. Tenha essa intimidade, diga as suas necessidades. Está escrito, Jesus mesmo falou, apresente a Deus as vossas necessidades e Ele cuidará de vós. Apresente a Deus, diga aquilo que você quer, seja sincero. O que agrada a Deus é um coração sincero, é um pedido sincero. Quando você é sincero, é muito mais fácil você obter a resposta do que quando você se aproxima, você pede algo que nem com sinceridade você está pedindo, sabe? Então assim, vigie, seja diferente. É muito importante você analisar o seu estado de espírito, se fortaleça em Deus, porque Jesus falou que na sua fraqueza é que o poder dele se manifesta. Então, sabe, medite na palavra dia e noite. E você vai ver como a sua conduta espiritual, como o seu posicionamento diante dos obstáculos vão mudar. Porque eu vou te falar uma coisa. Você tem que estar bem do lado de dentro. O lado de fora não pode causar interferência na sua alma, no seu espírito. Sabe? Então, assim, cuidado com a maneira como você tem enxergado as coisas. Não se baseie pela vista, mas tenha a visão do que Deus quer revelar para você, a visão do que Deus quer que você veja, entendeu? Veja além do que você pode enxergar, entendeu? Não se baseie com as coisas deste mundo. E uma coisa muito importante, coloque em prática, converse com Deus diariamente, com mais frequência. Talvez você está com dificuldade, talvez você não sente vontade de chorar ou de orar. Não se preocupe, peça a Deus, Senhor, às vezes eu não tenho vontade de conversar com o Senhor, mas tô aqui, se o Senhor quiser falar comigo, toca o meu coração. Uma sinceridade é muito mais fácil de Deus te corresponder do que uma negligência, sabia?
Eu às vezes nem não é toda hora, às vezes eu tô cansada, às vezes, sabe, eu tô cansada, às vezes eu acabo não orando quando eu vou ou antes de dormir, alguma coisa assim. Peço pra Deus, Senhor, eu tô aqui, tô cansado, mas se o Senhor quiser falar comigo, eu tô aqui, sabe? Tipo, seja sincero. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento saudável, ele é baseado na sinceridade, ele é íntimo, não tem nada escondido. Então não para de esconder, sabe? Deus não quer uma falsa conversão. Deus quer você de verdade, quer que você se entregue a Ele, quer que você entregue os seus pensamentos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não se deixe levar por qualquer tipo de confronto. Confie em Deus, comece a deixar Deus fazer parte da sua vida e você vai ver que Deus vai transformar totalmente o estado total da sua história. Você vai ver que haverá uma mudança, pois a primeira mudança que a gente obtém na nossa vida não é aquela de fora, mas é aquela de dentro. E isso é a maior vitória que qualquer ser humano precisa ter. E essa foi a mensagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.